Olá, bem-vindo à aula 1.3. Nós vamos ver nessa aula os exemplos para definição de mercados, para definir preços reais e preços nominais. Voltamos ao livro do Pintke Rubenfeld, no capítulo 1. Eu sou o professor Vitor Sena. Esse é o período letivo especial de 2020 da Universidade Federal de Ouro Preto e esse é o curso de Microeconomia 2. Então vamos voltar à nossa aula aqui. Está no slide da aula 1 e os exemplos que estão no final dessa aula eu vou passar agora. Então já falamos de oferta de mercado, demanda de mercado, agregando diferentes indivíduos. Eu passei esse exercício aqui como sugestão para vocês fazerem. E agora eu vou falar de um exemplo que é muito interessante para mim, pois eu gosto muito de música. Então vamos ver aqui o exemplo da venda de música e CDs e álbuns ao longo das décadas de 2000, 2000 até 2013 mais ou menos. Então começamos ali no ano 2000 e até 2013. Tá? Eu achei essa informação aqui na internet, tá? Então o que aconteceu? Né? Vou começar por essa reta em azul aqui. Essa linha em azul mostra a venda de CDs. Está vendo aqui? Venda de CDs nos anos 2000 era perto de 800 mil. Isso aqui é para os Estados Unidos, tá? A venda física era perto de 800 mil e já no ano de 2013 isso estava 182 mil, um pouco acima de 100 mil. Hoje em dia deve estar até num patamar abaixo de 100 mil. Se a tendência continua, né? Então as vendas de CD já foram muito maiores também nos anos 90, né? Então quer dizer, isso aqui deve estar numa tendência declinante já tem longos anos. Então quer dizer, as pessoas não compram mais CDs para ouvir músicas, né? Antigamente você ia lá e comprava o CD e ouvia a música do artista que você pretendia ouvir, né, dessa maneira. Então o mercado musical mudou bastante, né, por conta das tecnologias que propiciaram outras formas de consumir música. Então o que aumentou bastante, que é essa linha em vermelho aqui, foi a venda de singles, né, os downloads de singles. Então nos anos 2000 essa venda era muito pouco significativa, né? Aí você teve o lançamento aqui importante do iPod, se não me engano, né? E a venda de downloads de singles cresceu enormemente, né? Então tem uma fase exponencial aqui. A partir dos anos 2008, 2009, isso começou a diminuir, né? Fez esse formato aqui de tendência decrescente da segunda derivada, né? Quer dizer, então crescendo, mas crescendo cada vez menos. Mas chegou um ponto aqui de 2013, você tem mais de 1,2 milhões de singles baixados, né? Então download só nos Estados Unidos. Bom, o que aconteceu também? As pessoas ouvem só o single, né? Isso é uma coisa que virou uma tendência, até hoje funciona assim. Tipo, as pessoas baixam aquela música, né? Não baixam mais o álbum inteiro. Então essa tendência verde aqui mostrou que a tendência de álbuns acompanha os singles, mas já não é tão relevante, né? Quase passa aqui a de CDs, mas em 2013 estava em torno de 97 mil. Ok? Então a tendência mudou bastante, né? Foi uma mudança tecnológica que também guiou o consumo. Tá? Então, continuando nesse exemplo de música, eu tenho aqui a evolução da oferta e da demanda de fitas cassete ao longo do tempo. Tá? Então, para ver como é que as pessoas mudaram também o consumo delas de música por conta dessa tecnologia relacionada à fita cassete.
Aqui está representada a demanda e a oferta em várias décadas. Eu vou começar com essa em azul, que é a demanda e oferta nos anos 70. Tá? Então, essa demanda em azul e oferta em azul está relacionada aos anos 70 aí. O que acontecia? Nessa época que as pessoas já consumiam bastante fita cassete, né, muito relacionada ao toca-fitas, né? As pessoas ouviam as fitas no carro, né? Então os toca-fitas foram uma evolução tecnológica que proporcionaram bastante o uso da fita cassete, né? Então no carro você podia ouvir as suas próprias fitas ou então consumir a fita cassete em grandes aparelhos de som que tocavam tanto o disco de vinil quanto tocavam a parte cassete, né? Os aparelhos de som vinham com esses dois equipamentos. Bom, mas o que tinha aqui, né? Você tinha uma quantidade relativamente alta de consumo de fita cassete, mas o preço da fita cassete ainda era relativamente baixo. Tudo bem? A indústria ainda passaria pelo boom que nós vamos ver aqui nos anos 80. Então o que aconteceu nos anos 80? Na verdade, o consumo de música por meio das fitas cassete se popularizou bastante, né? A produção não aumentou tanto, está aqui de preto, tá? A produção não aumentou tanto, mas a demanda aumentou bastante. Então, de repente, mais pessoas queriam consumir fitas cassete. Então, você tem um deslocamento da demanda inteiro, né? A gente chama isso de deslocamento da demanda, né? Toda ela foi para a direita e para cima. Então, com isso, o preço da fita cassete aumentou. A produção de fita cassete não aumentou tanto, ela aumentou um pouco, entrando mais concorrentes no mercado, né, tecnologias mais eficientes de produção de fitas cassete, mas o que aconteceu principalmente aqui foi o aumento do preço das fitas cassete nos anos 80. Então isso aqui foi o auge, né, a década de ouro do cassete, né? Pelo menos as fitas cassetes pequenininhas. Então nos anos 80, a quantidade vendida era muito maior do que foi em qualquer outra época, né? E o preço bastante elevado. A gente vai ver que o preço hoje talvez esteja mais alto, mas vamos chegar lá. Então nos anos 80 foi isso que aconteceu. Porém, nos anos 90, né, as fitas cassete já viraram uma coisa, um produto que estava ficando obsoleto. Também, novamente, por tecnologia, né? As pessoas passaram a substituir, né, as fitas cassete por CDs, que eram tão portáteis quanto as fitas cassete, né, mas tinham qualidade sonora e, né, de áudio melhor. Então, o que aconteceu com a demanda por fitas cassete é que ela caiu abruptamente. Foi um deslocamento de novo da demanda, só que agora para a esquerda e para baixo. Então, a demanda dos anos 90 teve essa queda brutal. A quantidade de ofertantes dos anos 80 para os anos 90 foi diminuindo ao longo do tempo, aqui a gente está falando de décadas inteiras, né? A quantidade de ofertantes foi também diminuindo, porque não valia mais a pena vender fitas cassete a um preço tão baixo. Então alguns produtores saíram do mercado. Então o que aconteceu foi que a quantidade vendida diminuiu demais e o preço também, para quem queria comprar, era uma coisa barata, né? Não se usava mais, estavam ficando obsoletos. E, e isso mudou bastante no mercado ao longo daquele tempo. Bom, o que aconteceu na década posterior, e provavelmente ainda estamos em um equilíbrio parecido com esse. O que aconteceu posteriormente é que, como o preço das fitas cassete estava muito baixo, a oferta se deslocou bastante depois desse período. Já não se encontra mais quem produz fita cassete. Ainda é possível achar, né, mas o número de ofertantes diminuiu bastante. Né? Uma tecnologia que ficou com alguns poucos produtores.
Então, a oferta se deslocou para a esquerda e para a direita, pressionando quem quer comprar vai pagar um preço bastante caro, pressionando os preços para cima, mas a quantidade vendida continuou diminuindo. Então, nós temos essa oferta que eu estou marcando em verde aqui, que é a dos anos 2000, né? E ainda tem gente que, por algum motivo ou outro, ainda precisa comprar fitas cassete. Existem pequenos gravadores portáteis com uma... Aí já é uma fita um pouquinho diferente, mas com uma fitinha muito pequenininha. Não sei se vocês já viram. Então, quer dizer, mas ainda tem gente, ainda tem demanda. O mercado não desapareceu completamente. Mas o preço hoje é bem mais alto em termos reais. Então, veja aqui, isso aqui é só para mostrar que dá para contar uma história a partir da oferta e da demanda, né, de um determinado produto. Então, a oferta e demanda também servem para contar o que aconteceu tecnologicamente com as fitas cassete, por que elas sumiram e o que foi acontecendo nesse mercado. Então, ao longo desse período aí, várias coisas aconteceram. E eu esqueci de mencionar também que nos anos 80, uma coisa que popularizou muito as fitas cassete foram os aparelhos portáteis, né? Não só aqueles grandes toca-fitas de som, mas os Walkmans, que as firmas japonesas ajudaram a popularizar bastante, né? Então você tinha aparelhos portáteis para você ouvir música e isso fez com que o aumento de venda de fitas cassete aumentasse absurdamente. Nos anos 90 isso foi substituído pelos, né, CDs, porta-CDs portáteis, né, os toca-CDs portáteis. Que no início não eram tão bons, né, eu lembro um pouco dessa época, não eram tão bons, mas depois foram ficando melhores e aperfeiçoados. Então, oferta e demanda serve para contar isso, né? Olha só como é que a quantidade de fitas cassete caiu ao longo do tempo, né? Teve o auge nos anos 80, então, mas fez uma curva descendente. Hoje em dia a quantidade vendida é muito baixa, como nós vimos lá, foi deslocando para a esquerda a partir dos anos 90, a partir dos anos 80, melhor dizendo. E o preço das fitas oscilou também, né? Se tornou muito caro nos anos 80, mas nos anos 90 era um produto extremamente barato. Hoje em dia você encontrar fita cassete novamente é bem caro, você vai encontrar um preço caro. E aqui, caro, a gente está falando de caro em termos relativos, porque eu estou falando aqui de algo que os economistas chamam de preço real. Na verdade, são os preços, é o preço real ou os preços reais que você tem que usar para comparar oferta e demanda ao longo do tempo. Então é super importante que a gente saiba como classificar isso. Tá? Bom, esse exemplo 2 aqui é tirado do nosso livro do Pindick, ok? Vamos ver o que acontece aqui. Ele está falando de um pente de ovos e o consumo de educação, tá? Anual. Então, da educação privada nos Estados Unidos ao longo do tempo. Tá? E o que está acontecendo aqui? Vocês podem ver que o preço nominal ao longo do tempo dos ovos, ele foi subindo, né? Começou com 60, custava 61 centavos de dólar o pente de ovos, passou a ser 84, nos anos 90, 1 dólar e 1 centavo. Nos anos 2000 ele teve uma queda nominal, mas para voltar depois a subir em 2010, valendo 1 dólar e 54 centavos. Então, apesar dessa pequena queda aqui, não há dúvida de que o preço dos ovos subiu, fez uma tendência parecida com essa, tá ok? Então não há dúvida de que isso aconteceu. Com a educação, os preços também só subiram. Começou, né, há um ano, em média, né, 2.112 dólares, nos anos 80 já era 3.500 dólares, nos anos 90, 7.700, 12 mil, quase 13 mil nos anos 2000, e nos anos de 2010, em média, o aluno teria que pagar 21 mil dólares, 21.500 dólares. Tá? Por que acontece isso? Porque
Todos os preços em geral sobem, a não ser de um mercado que esteja ficando muito obsoleto e com dificuldades para se perpetuar. Mas a gente tem os índices de inflação, né? O Brasil também tem um índice chamado IPC, chamado Índice de Preço ao Consumidor. Esse aqui é o IPC norte-americano. E outro índice brasileiro também calculado pelo IBGE é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. E outros índices de inflação que nós temos. O que acontece é que a inflação, né, é um aumento generalizado de preços que acontece ao longo do tempo. Então, todos os preços, não só dos ovos e da educação, foram subindo ao longo dessas décadas. Tudo bem? Então, como é que a gente compara esses preços dos ovos e da educação com a inflação ao longo do tempo? Então, veja só. Aqui nós temos um folder, né, com anúncio de preços de um determinado supermercado, falando quais eram os preços da promoção que eles tinham aqui. Tá? Então, olha só, o creme de leite estava custando 85 centavos, né? Um saco de café era 2,59. O leite ninho, 2,99. Uma caixa de bombons, 2,68. Né? Um saco de pão de forma, 1,32. Né? O pãozinho francês, apenas 5 centavos. Então veja só como os preços eram nos anos 2000 e imagina como eles estão hoje em 2020. Tudo bem? Dependendo da região onde você mora, esse leite ninho aqui, por exemplo, vai estar uns R$16. O café vai estar perto de R$10. Né? Esse pão de forma aqui, acho que perto de uns 6. Então todos esses preços nominais aí subiram bastante. Isso é o efeito da inflação. Tudo bem? Então vamos ver como é que a gente deflaciona os preços nominais que nós temos na economia. A fórmula para obtermos preços reais, que são os preços deflacionados, é dada da seguinte maneira. Você tem preço real é igual a um índice da inflação, que é IPC do ano base, que vai manter fixo. Você vai escolher um desses anos aqui como base para calcular os preços, sobre IPC do ano corrente, que vai se manter variando. Isso tudo vezes preço nominal, que é o preço da mercadoria que você vê nas gôndolas. Então é o preço da mercadoria que nós vimos naquela tabela anterior, do slide anterior. Então, fazendo isso para ovos e educação, nós vemos que, na verdade, os ovos, em termos reais, diminuíram de preço ao longo das décadas. Então, comprar um pente de ovos nos Estados Unidos e provavelmente no Brasil também, hoje, né, ou em 2010, é mais barato do que comprar em 1970. Ok? No livro do Pinto, ele vai dar uma explicação também por oferta e demanda. Tudo bem? O que aconteceu no caso dos ovos é que a demanda aumentou, mas aumentou muito pouquinho. O principal que aconteceu no caso dos ovos foi diminuição dos custos de produção. Tá? Então você teve, com essa nova oferta e demanda, você tem uma quantidade de ovos hoje muito maior sendo vendida, mas um preço real dos ovos aqui muito mais baixo. Tá? Então é interessante, comprar ovos hoje é mais barato. Isso acontece muito com diversos produtos que tiveram avanços tecnológicos na sua forma de produção. Ou concorrência, também um fator. Mas olha só a educação. Isso aqui são preços, o ano base está 1970, tá ok? Com a educação, a não ser aqui nos anos 80, em termos reais foi um pouco mais devagar do que a inflação, a educação só subiu de preço. Tudo bem? Então, comprar um ano de curso lá nos Estados Unidos em 2010,
equivaleria a 3.835 dólares de 1970. Tá ok? Isso é um aumento de preço bastante forte, tá? Talvez esteja parecendo barato aqui, porque a gente está falando de valores do dólar de 1970. Mas tem um exercício aqui para você mudar o ano base para 2010 e encontrar os novos preços reais. Tudo bem? Outra maneira de mostrar esse exemplo é nesse Excel aqui que eu montei com os mesmos valores que nós vimos lá no slide. Tudo bem? Preços nominais dos ovos e preços nominais da educação. Então, se eu fizer aqui aquele índice que eu mostrei no slide anterior, nós achamos os mesmos valores reais dos preços reais para ovos e educação. Bom, outra maneira de mostrar isso é mostrar como é que foi a inflação de ovos e a inflação de educação. Tá? Então, quer dizer, como é que aquele preço subiu percentualmente em comparação ao aumento percentual de preços da inflação. Tá? Para quem quiser mais detalhe, eu posso explicar como é que faz essa conta nos fóruns. Mas olha só, coloquei também num gráfico. Tudo bem? Essa é a inflação, esse que está em verde aqui é a inflação geral ao longo dos anos. E o 70 aqui é simplesmente que eu não calculei, né? Não é que a inflação foi zero nos anos 70, mas simplesmente eu deixei zero porque a gente não tem a década de 60 para poder comparar. Mas a inflação, o IPC se manteve ali em torno de 40%. Talvez aqui até melhor eu não mostrar os anos 70, né? Então deixa eu encurtar esse slide, esse gráfico, para mostrar só a partir dos anos 80 ele fica mais preciso. Então só um segundo. Então o que acontece? A inflação do IPC lá nos Estados Unidos, isso aqui a gente está falando de décadas, né? Ficou em torno de 40% na década. Tá? Só que a inflação dos ovos foi abaixo de 40%, tipicamente abaixo dessa reta em verde, tá vendo? Então nos anos 80 perdeu para a inflação, os ovos, né, que estão em azul perderam para a inflação também nos anos 90. A gente teve até uma deflação, que é muito incomum você observar para todos os preços, mas um pouco mais comum você observar para um produto específico. Teve uma deflação dos ovos aqui nos anos 2000. Lembra que o preço nominal caiu, então o preço real caiu mais ainda, de cerca de 10%. E nos anos 2010 os ovos recuperaram acima da inflação um pouco o seu preço, mas não foi suficiente para se tornar mais caro do que nos anos 70 ou nos anos 80. Tá? Então ovos ao final ali de 2010 continuavam mais baratos, 27 centavos o pente, do que os 40 centavos nos anos 80 ou 61 centavos em 1970. Bom, já a educação ganhou sempre da inflação. Tá? Então a educação está em vermelho aqui. Ó. Nós vemos que a inflação para os itens educacionais sempre aumentou mais do que a inflação lá nos Estados Unidos. Tudo bem? Então o que nós observamos aí é que a inflação, o preço da educação ficou sempre mais caro, né? Isso pode ser também visto naquele exemplo que eu dei na aula 1 sobre preço dos livros-textos, né? Talvez vocês lembrem, vários produtos relacionados à educação aumentaram bastante de preço e muito mais do que a inflação, tá? Então, olha só, livro-texto acompanhou um pouco essa inflação educacional, essa linha em laranja, só subindo. Deixa eu ver, eu consigo mudar para laranja aqui também, vai ficar bonitinho. Só subindo, e os preços da inflação, né, ao longo dos anos 80 subiram bastante, mas não subiram nessa mesma proporção. Né? Então, subiram cerca de 308% nesse período todo, mas já a inflação da educação foi acima de 1.000. Tá ok?
Bom, isso é muito interessante. Tem um exercício lá no Moodle sobre gasolina, tá? Muito interessante também, tirado do nosso livro, mas com alguns dados brasileiros para vocês poderem fazer, tá? Eles estão atualizados até 2016 ou 2017, se não me engano. Então foi antes daquela greve, daquele lockout dos caminhoneiros. Seria interessante atualizar esses dados. Também fica como exercício atualizá-los aí, tá ok? Então, se vocês tiverem motivação para fazer esse exercício da gasolina que está lá no Moodle, pode ser bastante interessante fazer. Bom, eu vou gravar uma aula bem curta chamada 2.1. Depois eu gravo a aula 3.1, que é a mais importante em termos de mercado. Vejo você lá na próxima aula. Até mais.